E aí, tá precisando de uma ajudinha para a redação do Enem? Então fica comigo até no final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como você pode tirar de 900 a até 1000 pontos na redação desse exame. Roda a vinheta! Olá, eu sou o Raoni, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal aqui no YouTube. Hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica para construir redações modelo Enem, usando como base a minha redação do Enem de 2018, na qual eu tirei 940 pontos. Essa pontuação me ajudou muito a ser aprovada em Medicina em uma universidade pública pelo SISU. Então, sem mais delongas, bora para a análise dessa redação. O tema da redação do Enem 2018 foi manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. Então vamos para a leitura da minha introdução. No romance 1984, George Orwell retrata uma sociedade futurista, na qual todos são controlados e manipulados por uma espécie de sistema inteligente, o Grande Irmão. Podemos perceber as ideias de Orwell ao observarmos a realidade contemporânea, uma vez que empresas de tecnologia manipulam o comportamento dos usuários através do controle de dados na internet. Essa prática deve ser repudiada, pois não só fere a escolha individual, como também possibilita a quebra de privacidade dos usuários no meio online. Eu quero agora que vocês entendam quais são os elementos que construíram a introdução da minha redação. Vamos para eles. Essa redação, ela possui 4 elementos de construção. São eles: a abertura condizente com o tema, o link para o tema propriamente dito e a tese em 2 núcleos. O que seria então a abertura? Essa abertura condizente com o tema, no caso da minha redação aqui, eu utilizei esse livro 1984 de George Orwell. Eu fiz aqui um link utilizando a história desse livro, que fala sobre o Grande Irmão, que é uma espécie de um sistema que controla a sociedade, e eu fiz um link utilizando esse livro com o tema da redação, que é o controle, a manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet, certo? Então, o que você pode utilizar como abertura para a sua redação? Você pode utilizar uma citação de livro, que foi o caso que eu usei aqui. Você pode utilizar filme, você pode utilizar alguma citação filosófica, você pode utilizar série, alguma legislação, como por exemplo a Constituição de 1988, etc. O importante é que essa abertura ela possa trazer um link para o tema que você vai ter que trabalhar naquela redação, ok? No caso aqui, o tema manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. O link foi feito da seguinte maneira, utilizando o romance de George Orwell e fazendo a linkagem por meio dessa frase aqui. Podemos perceber as ideias de Orwell ao observarmos a realidade contemporânea. Pronto, peguei aquela obra fictícia que eu utilizei e fiz o link através dessa frase aqui, abordando finalmente o tema. Lembrando que toda redação do Enem ela obrigatoriamente precisa ter, logo na introdução já de cara, o tema e a sua tese, correndo o risco de você tirar 0 caso você não aborde logo na introdução o tema e a sua tese, ok? Então aqui, finalmente, a gente chega no tema. Uma vez que empresas de tecnologia manipulam o comportamento dos usuários através do controle de dados na internet. Pronto, abordei o tema da redação. Fiz o link com o romance, 1984, e abordei o tema da redação. Ótimo. Agora a gente vai para o último elemento da nossa introdução, que seria ele a tese. No caso aqui eu utilizo tese com 2 núcleos. Por que 2 núcleos? Porque cada núcleo vai ser debatido em um dos parágrafos de desenvolvimento. Vamos conferir aqui. Essa prática deve ser repudiada, pois não só fere a escolha individual, como também possibilita a quebra de privacidade dos usuários no meio online. Ou seja, quais são os 2 núcleos que eu abordei aqui? Primeiro núcleo, pois não só fere a escolha individual. Esse primeiro núcleo vai ser debatido no primeiro parágrafo de desenvolvimento.
E o segundo núcleo qual é? Possibilita a quebra de privacidade dos usuários no meio online. Esse segundo núcleo vai ser debatido no segundo parágrafo de desenvolvimento. Isso traz uma organização para o seu texto e o leitor vai entendendo que você vai desenvolvendo as coisas na ordem da qual você abordou na sua introdução, ok? Então vamos para o desenvolvimento 1. Segundo parágrafo do texto, primeiro parágrafo de desenvolvimento. E nesse parágrafo de desenvolvimento será feita a argumentação do núcleo 1 da tese, ou seja, pois não só fere a escolha individual. Então, como que eu divido esse parágrafo de desenvolvimento? E o seguinte parágrafo também vai ter a mesma divisão. Ele começa com a retomada nesse núcleo da tese, né, na qual eu já abordei aqui, e finaliza com a argumentação. Ou seja, eu vou trazer aquela minha tese que eu defendi. O que é a tese? A tese é a minha opinião. Eu vou trazer essa minha opinião e eu vou tentar embasar ela. Vamos ver como é que eu fiz aqui no desenvolvimento 1. Começando então com a retomada do núcleo da minha tese. Em princípio, observa-se que a garantia à liberdade postulada na Constituição de 1988 não é respeitada no âmbito online. O que eu fiz aqui? Eu retomei o meu primeiro núcleo da minha tese, ou seja, a questão de que esse problema abordado pelo tema da redação, ele fere as escolhas individuais, certo? Então aqui eu já abordei esse núcleo e ainda trouxe mais uma informação de repertório, que seria o quê? A Constituição de 1988. Ou seja, essa atitude, esse tema que foi abordado, ele fere aquelas garantias postuladas na Constituição de 1988. Então isso já mostra um pouquinho mais de repertório também. Então agora vamos para a argumentação desse núcleo, dessa tese 1. Isso ocorre pois empresas detentoras de aplicativos e websites utilizam-se de dados coletados durante a navegação de seus usuários para induzi-los a consumirem determinados produtos, serviços ou conteúdos previamente estabelecidos. Dessa forma, fica o usuário refém daquilo que lhe é exposto, criando uma falsa sensação de autonomia em suas escolhas. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu trouxe toda uma argumentação para defender que aquela garantia à liberdade ela não é respeitada no âmbito online. Ou seja, o que acontece no âmbito online? Você tem uma navegação ali que você acredita ser privada, né? Você curte sites, por exemplo, no Facebook, você curte sites, você compartilha, você comenta, e toda a sua navegação na internet, ela é mapeada por um algoritmo e esse algoritmo vai oferecer a você aquilo que mais se parece com os seus hábitos, com os seus interesses, e isso inclui anúncios patrocinados. Ou seja, essas empresas acabam se utilizando daquilo que deveria ser uma coisa privada, né, uma coisa sua, privada, acabam se utilizando dessas informações para trazer conteúdo para você, previamente estabelecidos, entendeu? Então, por isso que eu terminei aqui dizendo que o usuário fica refém daquilo que lhe é exposto, criando uma falsa sensação de autonomia em suas escolhas. Por que falsa sensação? Porque, na verdade, o algoritmo está mostrando coisas direcionadas para você e não são coisas aleatórias, entendeu? Então, foi dessa maneira que eu fiz a minha primeira argumentação aqui, né, tentando defender o primeiro núcleo da tese, de que a escolha individual é ferida. Vamos agora analisar o desenvolvimento 2, ou seja, o terceiro parágrafo da nossa redação, segundo parágrafo de desenvolvimento. E nesse parágrafo a gente vai abordar o núcleo 2, que foi possibilita a quebra de privacidade dos usuários no meio online. E como que eu retomei esse núcleo logo no início do meu parágrafo? Vamos ver. Além disso, é observável a comercialização de dados pessoais para agências de marketing que visam atingir consumidores potencialmente selecionados. Ou seja, o que eu trouxe aqui? Que a quebra de privacidade ela se dá justamente porque essas empresas vendem esse algoritmo de interesses e hábitos que você tem na internet, vendem esses hábitos
para que pessoas possam anunciar empresas ou pessoas possam trazer anúncios diretamente para pessoas com aqueles interesses pré-selecionados, entendeu? Então já complementando mais um pouquinho aquilo que eu já disse no primeiro desenvolvimento. E como que eu complementei essa argumentação aqui? Da seguinte maneira: essa atitude fere a privacidade dos indivíduos, bem como a ética na relação entre empresas e usuários, os quais confiam a essas as suas informações pessoais. Tal prática ainda pode favorecer a ação de hackers, que ao disporem desses dados, tornam-se potenciais agentes de crimes virtuais. Ou seja, o que acontece? A nossa privacidade ela acaba sendo ferida, e isso até traz um pouquinho de uma questão de ética da relação entre as empresas, no caso Facebook, Google, enfim, essas empresas com os seus usuários. Por quê? Porque os usuários eles estão ali na sua privacidade, fazendo suas pesquisas, compartilhando, comentando, e esse material todo depois é utilizado pelo sistema para que empresas de marketing consigam vender anúncios direcionados para você, entendeu? Isso é uma realidade hoje em dia. Todas as empresas fazem isso, essa questão de interesses. Você mesmo pode ir no Facebook fazer anúncios, no Google você pode fazer anúncios e impactar as pessoas selecionadas para aqueles interesses, ok? E eu ainda complementei dizendo que toda essa prática ainda pode favorecer a ação de hackers, porque se essas empresas elas possuem tantas informações dos usuários e essas informações parece que estão tão ali disponíveis para que sejam utilizadas de maneiras comerciais até, leva a entender, né, eu trouxe isso aqui na minha argumentação, levaria a entender uma facilidade de vazamento de dados para que hackers possam utilizar esses dados de maneiras maléficas, né? Aí promovendo crimes virtuais contra as pessoas. Infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, as nossas informações elas estão todas com essas empresas as quais nós confiamos nossos dados. Então, vai da nossa confiança na segurança deles de que isso não acontece, né? Mas é aquela coisa. Então assim eu acabei concluindo o meu desenvolvimento 2 e concluindo a questão do desenvolvimento da minha tese. Então agora a gente vai para a conclusão. E como que eu faço a montagem da conclusão da minha redação? Basicamente com 3 elementos, sendo eles a retomada do tema com a minha tese logo no início da construção, a proposta de intervenção detalhada e bem plausível, ela tem que ser plausível com a realidade, ou seja, você tem que abordar o que deve ser feito, quem vai fazer, de que maneira isso vai ser feito, ok? E o fechamento, de uma maneira muito interessante, retomando aquilo que você trouxe lá na abertura, aquele repertório que você usou para abrir a redação. Isso dá uma sensação de que a redação ela foi toda construída e no final você puxou o início, ou seja, a redação ficou redondinha. Vamos fazer a leitura da conclusão que vocês vão perceber isso que eu estou falando. Por fim, fica evidente que a manipulação de usuários na internet deva ser condenada. Olha um erro de português aqui, deva. No caso teria que ser deve, né? Então, o que foi essa primeira frase? Essa primeira frase foi a retomada do tema com a minha tese, ou seja, a manipulação de usuários, que era o tema, deve ser condenada, minha opinião, ok? E como que eu fiz a proposta de intervenção? Cabe ao Poder Executivo Nacional criar uma secretaria especializada em fiscalizar a conduta de web corporações que atuam no território nacional. Esse órgão público deve ter respaldo jurídico para que, caso necessário, aplique sanções contra aquelas organizações que não respeitarem os princípios estabelecidos pela Carta Magna da República. Aqui, Carta Magna da República é um apelido para a Constituição de 1988, né? Então, qual foi aqui a minha proposta de intervenção? Foi algo mais ou menos assim, de que deveria existir um controle estatal para que essas corporações tenham
sejam limitadas as suas ações. Queria dizer o seguinte, abre parênteses aqui, eu não concordo com isso, mas lá no momento da redação eu precisava fazer uma proposta de intervenção, então foi o que me veio na cabeça naquele momento de pressão, tá? Mas eu não gostei dessa proposta de intervenção, tanto é que dos 60 pontos que eu perdi, aqui foi o local que eu mais perdi pontuação. Eu perdi 40 pontos aqui na proposta de intervenção, mas o importante é que na hora você tem que construir uma proposta de intervenção. Você tem que tentar o melhor que você consegue, isso que importa. A gente tem que cumprir os objetivos da redação e no período que nos é dado para a gente construir, certo? E para fechar essa conclusão, olha como eu fiz a retomada com a abertura. Assim, pode-se esperar que a sociedade brasileira não seja vítima de um grande irmão, como aquele retratado nas páginas do escritor George Orwell. Quando o corretor chega aqui, ele percebe que eu fiz um link lá com a abertura. Abertura, inclusive, que ele já tinha até esquecido, mas nesse momento eu relembro como foi a abertura da minha redação, fazendo esse gancho, deixando a redação redondinha. Então seria isso, essa foi a minha redação do Enem 2018. Ela não é uma redação perfeita, está longe de ser uma redação perfeita, mas é uma redação que cumpriu aí os requisitos da banca, né? Ela teve introdução, abordou tema, tese, teve argumentação, teve proposta de intervenção e o importante é isso, né? Consegui tirar os 940 pontos, poderia ter tirado mais? Poderia, mas felizmente pro momento que eu estava ali foi suficiente, consegui a minha aprovação e é isso que importa, é isso que eu quero para você também, que você consiga a sua aprovação. Se você precisa de 900 pontos, ou 960, ou 980, não importa. O importante é que a pontuação que você consiga seja suficiente para você ser aprovado. E se você seguir esse esqueleto aqui, a chance de você conseguir mais de 900 pontos é muito grande, pois você vai estar atendendo aí basicamente todos os critérios que a banca do Enem quer para essa dissertação, ok? Eu vou deixar essa redação na íntegra aqui na descrição para que vocês possam ler ela novamente. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal, dê um joinha aí e faça um comentário aqui embaixo a respeito do que você achou. Eu vou tentar responder todos os comentários que vocês fizerem, tá bom? Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos que vão prestar o Enem. Bora disseminar conteúdo de qualidade na internet e ajudar dessa maneira que o nosso país seja transformado através da educação. Eu acredito na educação como a única maneira para revolucionar uma sociedade. E você concorda comigo? Vamos junto então! Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!